E aí, galera, como é que vocês estão? Eu tô ótimo, espero que vocês também. E a gente sempre pede a Deus que nos abençoe, que guarde, que proteja, que direcione as nossas vidas. E também aqui eu faço esse pedido por todos vocês. Olha, não deu para dizer que foi com emoção, o Ceará também não sofreu sustos. A vitória do Ceará na Copa do Brasil aconteceu que um time que teve tranquilidade, um pouco de paciência no começo do jogo, venceu a partida com autoridade. A gente fica olhando para o jogo, para quem era o adversário e para as fragilidades, e imagina que o Ceará poderia ter tido até um resultado mais elástico, vencido de forma mais contundente, tentando inclusive agradar ao seu torcedor, mas foi uma opção. A opção foi vencer o jogo sem dar chances ao adversário e com tranquilidade. O Ceará conseguiu fazer isso, vencendo com um gol em cada tempo. Foi bem importante ter marcado o primeiro gol logo no primeiro tempo, antes do meio do primeiro tempo, para não dificultar as coisas para uma segunda etapa. E o Ceará já estava começando a urdir oportunidades, a fazer com que a equipe tivesse chances de gol quando acaba marcando o primeiro gol, né? Uma bola do Mugni para que o Pedro Henrique entrasse na área. Houve uma disputa ali com o zagueiro. O Pedro Henrique acabou vencendo o zagueiro, vencendo também o goleiro. Iria fazer o gol, provavelmente, mas o goleiro William entrou ali num carrinho para cima do atacante do Ceará, cometeu o pênalti. O Pedro Henrique é muito bom nesse tipo de cobrança, acabou marcando o primeiro gol da equipe do Ceará, deslocando o goleiro, cobrando no canto direito, enquanto o William caiu para o canto esquerdo. O Ceará teve tranquilidade. O primeiro tempo foi assim, poucas oportunidades. Poderia sim, num lance ou outro, com um pouco mais de sorte ou capricho, ter feito o segundo gol. Mas foi para a segunda etapa com a tranquilidade de quem estava vencendo por 1-0. Mas ao mesmo tempo deu para perceber que o Ceará não queria dar ao adversário a chance de ficar só nesse 1-0 e poder empatar o jogo em alguma situação que é muito pontual de partidas. Então o Ceará procurou o segundo gol, até uma marcação de saída de bola, que normalmente quando você está com a vantagem, você não marca tão forte assim. O Lourenço, que é um jogador de meio campo, estava lá na frente fazendo essa marcação, e é ele que nessa marcação consegue roubar essa bola para que o Ailon tenha a chance de finalizar. O goleiro William faz uma extraordinária defesa, um chute a queima-roupa do Ailon, mas o Dieguinho está ali para dominar e marcar o segundo gol. E aí tranquilidade da equipe do Ceará, que poderia ter feito mais gols. O Fabiano bem que merecia, chutou bem de fora da área. Inclusive, um dos caras que acabou se destacando na partida. Na hora que tem que marcar, ele marca. Na hora que tem liberdade para sair, ele sai. É um cara inteligente, dificilmente ele perde uma bola no jogo. Isso faz muita diferença numa partida de futebol. Se a gente for falar das laterais, o Matheus Bahia também foi bem fazendo o seu futebol. A zaga mostrou uma segurança, não teve muitas dificuldades. O Marlon tem alguma dificuldade quando está com a bola no pé. O Ramon já é melhor nesse quesito, sai melhor com a bola. E as substituições foram acontecendo também para colocar gente na partida. O Pedro Henrique, entendo que jogou a partida inteira, também se destacou, não só pelo gol, pela luta em campo, por algumas jogadas que ele tentou fazer, porque muitas vezes ele se doou ali para que o Ceará tivesse a posse de bola por mais tempo, para que não sofresse nenhuma dificuldade. Um Mugni pelo passe que acabou redundando no primeiro gol e por muitas vezes também dar uma de volante, ir lá, tomar a bola do adversário, ajudar na marcação. O Lourenço é sempre aquele cara que tem uma condição relativa de jogar bem o tempo todo. Ele praticamente joga a sua bola a partida inteira. Ele não é um cara de altos e baixos dentro da partida. E isso, óbvio, todo treinador quer, coloca um cara em campo e sabe exatamente o que vai extrair dele. Esse é o Lourenço e sempre acaba ajudando bastante o Ceará. Não foi diferente em mais essa vitória, não foi nenhum destaque do jogo, mas também não comete nenhum tipo de erro que possa levar o seu time a tomar gol. Assim foi o Ceará, o goleiro Bruno só foi exigido em um lance e se ouve muito bem, bola chutada no canto esquerdo, ele vai lá e faz a defesa. Então dá para dizer que o Ceará
jogou uma boa partida. Alguns receios que eu tenho. O Fernandinho não voltou a jogar uma boa partida pelo Ceará. Ele jogou ali nas primeiras partidas, fez gols inclusive, mas não volta a ter uma boa atuação. Nesses últimos jogos do Ceará, a gente não viu muito o Fernandinho ter uma boa atuação. Entendo que quando o Ceará tiver aquela partida que o adversário também é forte, o Fernandinho deve ter mais espaço para mostrar os seus dribles e para mostrar o seu futebol. Por enquanto, ele fica na dívida, pelo menos nos últimos 3 jogos que a equipe do Ceará fez. Pensando no Ailon, acho que fez aquilo que tinha que fazer, não é um centroavante em si, ele seria um segundo atacante, mas que está jogando como centroavante, também fez uma partida dentro daquilo que foi necessário para que o Ceará vencesse o jogo, vencesse bem, não tomasse sustos, como a gente disse, 2-0, o Ceará está classificado, está na segunda fase da Copa do Brasil. Para isso, agora o Ceará teve que fazer essa viagem e jogar fora em Sergipe. E no próximo jogo, pelo sorteio da CBF, ele joga em casa. De cara, o Ceará ganha a cota da segunda fase da Copa do Brasil, R$1.874.250, porque as cotas são divididas em grupos. Como o Ceará está na Série A do Brasileiro, ele fica com a cota maior possível, a cota do grupo 1, R$1.874.250. Na próxima fase, o Ceará pega o vencedor de Parnaíba e Confiança. O Confiança, como é o caso do Ceará agora, tem um ranking melhor, vai jogar fora. Vai jogar, o Ceará tinha um ranking melhor, jogou em Sergipe. O Confiança, que é de Sergipe, tem um ranking melhor, vai jogar na Parnaíba. Esse jogo não tem a data ainda... aliás, o jogo entre Parnaíba e Confiança, sim, tem a data definida. É na próxima quarta-feira, dia 26 de fevereiro. O que não tem a data definida é o vencedor desse confronto contra o Ceará. O que está definido? Está definido o mando de campo. Houve um sorteio e o Ceará, ou o Sergipe, quem passasse, no caso passou o Ceará, teria a condição de jogar em casa na segunda fase da Copa do Brasil. Portanto, o Ceará enfrenta o vencedor de Parnaíba e Confiança, eles jogam na próxima quarta-feira e é a mesma situação dessa partida do Ceará contra o Sergipe, ou seja, quem vencer estará classificado. Em caso de empate, os pênaltis vão definir a equipe que passa a próxima fase da Copa do Brasil e é uma partida só também na segunda fase, assim como na primeira fase. A partir da terceira já são 2 jogos, mas na primeira e também na segunda fase, um jogo só. 5 ou 12 de março pode ser a partida. É claro que a CBF às vezes desmembra, bota num 4, que é uma terça-feira, bota num 6, que é uma quinta-feira, mas teoricamente 5 de março, uma quarta-feira, ou 12 de março, a quarta-feira seguinte, deve acontecer por aí essas partidas, uma partida só. Então essa partida, o jogo será no Castelão, o Ceará já apontou o Castelão para jogar essa partida, o Ceará enfrentando ou Parnaíba ou Confiança na quarta que vem, dia 26, a gente já vai saber quem será o adversário do Ceará nessa próxima fase da Copa do Brasil. Você deve estar se perguntando, sim, Danilo, me diz aí, quando é que é o próximo jogo do Ceará? Bem, a próxima partida do Ceará, ela vai ser o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Cearense, mas a data ainda não está 100% confirmada. Na tabela da federação, ela está apontada para o dia 1º de março, que é um sábado, mas ela pode passar para o domingo, dia 2. Não acredito que aconteça, porque seria domingo de carnaval. Então, a tendência é que aconteça mesmo no dia 1º de março e o Ceará vai pegar nesse dia um dos dois, ou Maracanã ou Horizonte. A gente vai falar já sobre isso, mas essa é a próxima partida. Semifinal do Campeonato Cearense, o Ceará esperando a confirmação do seu adversário. Pela Copa do Nordeste, ainda não está desmembrada a tabela, a CBF está fazendo isso, está desmembrando as tabelas da Copa do Nordeste. Uma a uma, ela não desmembra 2, 3, como antigamente. Provavelmente, na quarta-feira, 5 de março, o Ceará enfrenta em casa a equipe do América de Natal. Então, essa próxima partida do Ceará
pela Copa do Nordeste. Depois ele jogará a segunda partida pela semifinal do Campeonato Cearense, que vai ser dia 8 de março. A gente jogou a primeira o Ceará vai jogar com o mando do adversário, ou Maracanã ou Horizonte. E a segunda no dia 8 de março, com o seu mando de campo, o Ceará enfrentando ou Maracanã ou Horizonte, quem chegar na semifinal do Campeonato Cearense. O que a gente tem que pensar aqui é o seguinte: o Ceará já tem a comemorar que ele conseguiu um efeito suspensivo do TJDF, Tribunal de Justiça Desportivo de Futebol do Estado do Ceará, e vai poder jogar essa partida que ele é o mandante com torcida, né? O Ceará vai poder ter torcida presente para o jogo como mandante no Castelão, nessa semifinal do Campeonato Cearense. E aí, depois disso, a gente pode imaginar que no dia 12 de março o Ceará fará o seu jogo pela segunda fase da Copa do Brasil contra Parnaíba ou Confiança, e no dia 19 de março vai jogar contra a equipe da Juazeirense, já por mais uma rodada da Copa do Nordeste. Lembrem-se que a partida contra o Bahia, essa acabou sendo adiada. Então o Ceará enfrenta o América de Natal, depois enfrenta a Juazeirense e vai aguardar quando ele e Bahia puderem jogar. O Bahia tem jogado partidas pela Libertadores, aliás, fez sua estreia, jogará semana que vem a segunda partida pela Libertadores, na segunda fase da competição, enquanto que o Ceará vai jogando pela Copa do Brasil. Então, em algum momento, a data deve surgir para o Ceará enfrentar o Bahia em jogo atrasado da quinta rodada da Copa do Nordeste. Por enquanto, é isso aí que você pode perceber que está na tabela em relação aos próximos jogos do Ceará. Eu até, no vídeo passado, imaginei que na próxima semana seria possível jogar uma partida pela Copa do Nordeste, porque o América de Natal jogou contra a equipe do Confiança, mas isso não vai ser possível, porque na próxima quarta-feira o América de Natal joga pela Copa do Brasil, ele vai jogar contra o União, lá em Tocantins. Então não será possível, o Ceará poderia jogar contra o América, uma das suas partidas, aí ele anteciparia e traria essa partida para jogar pela Copa do Nordeste, mas isso não vai poder acontecer, porque tem jogo, não tem jogo para o Ceará, mas tem jogo para o América. O Ceará então ficará a próxima semana inteira aguardando mesmo jogar a primeira partida das semifinais do Campeonato Cearense. E pensando nessas semifinais do estadual, eu falei Horizonte ou Maracanã. Na primeira partida, no domingo passado, o Maracanã venceu em Horizonte por 3-2. O jogo de volta é domingo que vem, domingo agora. O Maracanã joga em casa contra o Horizonte e, como venceu por 3-2, um gol de diferença, ele joga pelo empate para chegar às semifinais e para ser o adversário do Ceará nas semifinais. O Horizonte, para chegar às semifinais, precisa ou ganhar por 2 gols de diferença, não tem essa questão de gol marcado na casa do adversário, não tem. Então o Horizonte precisa vencer por 2 gols de diferença ou vencer por 1 gol de diferença e ganhar nos pênaltis. Campeonato Cearense, quartas de final, semifinal, final. É possível que tenha pênaltis. Então, é essa situação. O Maracanã deu um passo importante, porque venceu a partida, mas vai precisar não perder para o Horizonte. Se ele empatar ou vencer, estará classificado, estará nas semifinais do Campeonato Cearense e vai jogar contra a equipe do Ceará. O Horizonte é essa questão, é vencer ou vencer, por 2 gols vai direto, por 1 gol leva a decisão para os pênaltis. Alguns torcedores me perguntaram, porque nesse início de semana saíram os nomes de 2 atletas do Ceará no bid. Eles são do clube e os nomes saíram no bid. Então o pessoal me perguntou como é que é isso. Um deles é o Eric Melo, lateral esquerdo, que foi emprestado pela Jacuipense da Bahia ao Ceará. Ele estava emprestado até o meio do ano. O Ceará fez um acordo com a equipe baiana. Qual é esse acordo? O Eric Melo passará a ser do Ceará em direitos federativos. O Ceará vai dividir os direitos econômicos com a Jacuipense. Eu ainda estou tentando investigar
percentual exato, mas me parece que o Ceará ficará com 70%, Jacuipense com 30%, mas não é certeza, estou procurando essa informação, depois eu divido ela com certeza com vocês, mas o percentual do Ceará é maior do que do Jacuipense. E o Ceará vai emprestar o Eric Melo. O clube não confirmou para que clube o Eric Melo será emprestado, mas ele será emprestado. O Ceará hoje tem, além do Matheus Bahia, o Nicolas, e com esses dois deve trabalhar esse início de temporada, e o Eric Melo deve ser emprestado para outra equipe. Por que o Ceará fez isso? O Ceará entende que o Eric Melo, com 24 anos, ainda um atleta jovem, pode ser interessante financeiramente para o Ceará, tendo parte dos direitos econômicos, ganhar com ele. E o Ceará também tem um clube para emprestá-lo. Então o Ceará entende que, tendo um clube para emprestar o Eric Melo e ficando com parte dos direitos econômicos, que será um negócio interessante para o clube. Então foi isso que o Ceará entendeu, por isso acertou com o jogador. E por que ele saiu no bid? Porque está sendo transferido. Jacuipense rescindiu, vem para o Ceará e agora direitos federativos do Ceará, direitos econômicos divididos entre Ceará e Jacuipense, contrato do Eric Melo com o Ceará até 31 de dezembro de 2026. O outro nome que vocês viram e muitos me perguntaram é o do goleiro Léo Agliardi. O Léo é goleiro das categorias de base, esteve na Copa São Paulo, eu gostei muito, acho que é um goleiro seguro, sabe sair jogando, é um goleiro inteligente, não me pareceu aquele que se amedronta diante de alguma dificuldade. Gostei muito do que eu vi no Léo, mas muito jovem ainda. O Léo tem 18 anos, em junho desse ano, 2025, ele completa 19 anos, então o Ceará viu no Léo potencial e vendo esse potencial, renovou o contrato dele até 31 de dezembro de 2026. Portanto, esse jovem goleiro é do Ceará por todo o restante da temporada 2025, para jogar no Sub-20 inclusive, e em 2026 segue goleiro do Ceará para jogar 2026, talvez, dependendo do que ele faça na categoria de base, no Sub-20 esse ano, já tendo alguma oportunidade de treinar com o grupo profissional. É óbvio que vocês não deixariam de me perguntar, e eu vou ter que falar sobre isso, da contratação do 9. Cadê o camisa 9? É a grande pergunta do torcedor do Ceará. Cadê o centroavante? Cadê o camisa 9? O Ceará queria muito o Everaldo, entendeu que em algum momento o Everaldo acabaria vindo porque não era interesse do Bahia tê-lo para a temporada, e o Ceará acabou firmando uma espécie de parceria para o Bahia não complicar quando ele acertasse com algum jogador, mas o fato é que o Everaldo acabou marcando muitos gols no início da temporada e foi para o Fluminense. Assim, o Ceará precisava de um outro nome. Como as coisas com o Fluminense já estavam se acertando, o Ceará buscou o Pedro Raul, que eu já tinha dito em alguns momentos ali no futebolês que era um jogador que estava nos planos do Ceará, só que o Pedro Raul é mais caro e a princípio era mais difícil. Era mais caro porque realmente o Corinthians paga um salário mais alto para ele do que ganhava o Everaldo no Bahia. E mais difícil porque é um jogador que ano passado vários clubes o procuraram e ele acabou não querendo sair. Ele preferia se manter no Corinthians, ele entendia que em algum momento centroavante, vai surgir a oportunidade, vai marcar gols em sequência e vai ficar no Corinthians. Só que o Corinthians não parece estar querendo lhe dar essa oportunidade. Se entrar em campo não tem nem o melhor centroavante vai marcar gols se não jogar. Então ele parece ter já entendido isso e abriu uma negociação com o Ceará, o que parecia muito difícil, quase impossível. Foi aberta essa negociação e o Ceará entende que ele pode ser o seu centroavante. A última informação que eu obtive é de que as coisas começaram a avançar. O Ceará queria muito, gostaria muito, estava tentando muito, mas algumas pessoas no clube estavam céticas porque dirigentes do Corinthians diziam para eles, olha, por nós liberamos, o problema é o jogador. Ele não está querendo sair, ele não negociou com outros clubes que tentaram a sua contratação. Mas acontece de que o tempo vai passando, né? Tudo bem, o cara tá ganhando o dinheiro dele, ele vai seguir ganhando o mesmo salário vindo para o Ceará, só que no Corinthians ele não está tendo a oportunidade de jogar. Então isso abre as portas para que o Ceará feche com ele. Então o Ceará está fazendo de tudo, a tendência é que o Pedro Raul venha ser o centroavante, o camisa 9 do Ceará
para a temporada 2025, mas até este momento em que estamos gravando este vídeo, as coisas ainda não estão fechadas. Vamos pensar em Ceará para a semana que vem? Como eu disse, semifinal do estadual é o próximo passo do Ceará. Os atletas do Ceará essa semana vão treinar até o sábado, o domingo será de folga, a segunda, aí trabalhos cheios na semana para que sábado que vem o Ceará enfrente ou Horizonte ou Maracanã. Os dois se enfrentam domingo e já saberemos na próxima semana quem será esse adversário do Ceará nas semifinais do campeonato estadual. Fiquem ligados por uma questão nessas semifinais do estadual. O Ceará, hoje, a tendência é natural, né? Que tenhamos o clássico rei na final do estadual. Pode não acontecer, é coisa do futebol, mas é uma tendência muito possível, né? Se a gente olhar para as probabilidades, o percentual de probabilidade de termos Ceará e Fortaleza, pela condição técnica dos seus elencos, pelos investimentos que os dois times fazem e têm condição de fazer em relação aos seus adversários, é muito grande. Então, se os dois chegarem à final, hoje, o Ceará, pela vitória no Clássico Rei, tem 3 pontos a mais que o Fortaleza na classificação. Para que o Ceará seja o mandante da finalíssima do campeonato estadual, ele precisa chegar na final com uma pontuação maior que a do Fortaleza. Digamos que o Fortaleza nas semifinais vença os seus 2 jogos. Ele tiraria os 3 pontos de vantagem do Ceará e iria impor mais 3 pontos. Só que o Ceará joga 2 vezes também. O que o Ceará precisa para chegar nas finais e ser o mandante da partida decisiva? Essa é a única vantagem que tem no estadual. Não tem vantagem de empate, o regulamento não dá vantagem para ninguém. Chegou na final, é tudo igual e a única vantagem que tem é em relação a mando. Quem tiver a melhor campanha, manda a finalíssima. Quem tiver a campanha inferior, manda o primeiro jogo das finais. As finais são em 2 jogos. Para o Ceará conseguir isso, ele precisa marcar 4 pontos nas semifinais. Ele precisa de um empate e uma vitória. Óbvio, se o Ceará vence as 2, é claro, não há dúvidas, né? Ele vai chegar com 3 pontos na frente. Mas na pior das hipóteses, para poder chegar à fase final como mandante da partida final, da última partida, da finalíssima do estadual, o Ceará precisa marcar pelo menos 4 pontos nas semifinais. Então, um empate e uma vitória. E aí o Ceará se garante como mandante nessa última e decisiva partida do Campeonato Cearense 2025. Então, tem muito jogo pela frente. O estadual se resolve já agora. A Copa do Nordeste se resolve lá à frente, no meio do Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil em sua segunda fase, como eu disse, a probabilidade maior é do Ceará jogar no dia 12 de março, enfrentando ou o Parnaíba ou o adversário, o Confiança, né, que é o adversário do Sergipe, o principal adversário do Sergipe, é o clássico sergipano, será bater o Sergipe. É possível que tenha o Confiança, com quem já jogou nessa temporada, empatou em 1-1 com o adversário na Copa do Brasil. Se não for o Confiança, vai ser a equipe do Parnaíba no dia 12 e, consequentemente, uma estreia logo mais em abril no Campeonato Brasileiro. Então, está aí tudo que o Ceará tem pela frente nesse início de 2025. Uma outra dúvida que eu vou tirar de vocês é a questão da janela de transferências. A janela atual de transferências de atletas, ela se fecha no dia 28 de fevereiro. Portanto, estamos a poucos dias do final da janela de transferências. No dia 28 de fevereiro se fecha a janela. A partir daí, iniciando o mês de março, a janela estará fechada e não poderá haver inscrição de atletas. Por isso, o Ceará corre em relação à questão do Pedro Raul. Paralelamente, pensa em contratar mais um volante e, se pintar a oportunidade, até um atacante de lado. Essas seriam as carências que o Ceará vê. Vê mesmo no elenco uma carência para centroavante, porque não tem nenhum. Entende que para o brasileiro precisa de mais um volante e percebe que mais um atacante de lado para dar opção, talvez até de característica diferente, para o técnico Léo Condé. Então, são essas as carências de momento. É claro que o elenco fica sempre sendo reavaliado e a qualquer momento uma avaliação nova do Léo Condé pode fazer com que
surja a necessidade de contratar jogadores para outras posições. Amigos e amigas, sempre muito bom estar com todos vocês. Não dei aquela paradinha no começo para a gente pedir o seu like, então eu faço agora. O seu like é sempre muito importante. Se você gostou do vídeo, não há nenhum motivo para não deixar o seu like. E se você é marinheiro de primeira viagem, que legal encontrar você aqui conosco e batermos esse papo no vídeo. Você pode fazer a sua inscrição, vá lá, se inscreva no canal, ative o sininho, ative as notificações e quando tiver vídeo novo, você será um dos primeiros a ser avisado pela plataforma. Agora, você que vive assistindo os vídeos, mas não se inscreve, o que é que eu posso fazer com você? Pedir para que se inscreva no canal. Vá lá, dê uma olhadinha se você não sabe se é inscrito ou não. Veja lá na parte principal do canal, se tiver lá, inscreva-se, é porque você ainda não é inscrito. Então clique, inscreva-se, ative o sininho, ative as notificações para que a gente possa curtir esses papos muito mais nos próximos vídeos. É sempre legal contar com a audiência, contar com os comentários de todos vocês, muitas vezes entendendo que as coisas não são assim como eu avaliei, não, fulano foi melhor, cicrano não está jogando nada, precisa além dessas posições de mais uma posição X, Y, Z, K. Olha, deixa seu comentário que eu vou ter o prazer de responder a todos vocês e a gente vai batendo papo por aqui com toda certeza. Quero agradecer a audiência de todos vocês, assumir o compromisso. Se Deus nos permitir, nós voltamos nos próximos vídeos. Até lá!